Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação aqui do nosso curso de Telemedicina Integrada. Na verdade, é um bate-papo, onde a gente traz aí a jornada médica online e offline. Eu sou Rodrigo Kikuchi, sou cirurgião vascular de formação e eu sou o CSO do Conecta Médico. Para quem não sabe, CSO é quem cuida da parte de ciência, do segmento que vai se relacionar aí com os médicos e também é, de como a plataforma pode melhorar para nós médicos na sua utilização. Tá? A nossa jornada de telemedicina integrada tem o objetivo aqui de trazer para vocês um pouco da prática do dia a dia e como a gente pode melhorar os nossos atendimentos online e, com isso, facilitar também o uso das diversas ferramentas que existem para vocês realizarem os teleatendimentos. Já falamos de vários tópicos, falamos de legislação, já falamos de como utilizar as diversas plataformas, falamos de assinatura digital, falamos de ambiente de atendimento, falamos de regras de atendimento, falamos de agendamento, falamos já de otimização do tempo, e tudo isso vocês podem verificar nas apresentações anteriores que estão no blog do Conecta Médico e também no canal do YouTube. Os tópicos que foram reservados para hoje são termos de consentimento, como passar as informações ao seu paciente e, por último, o sigilo médico. Em geral, nós temos aqui uns 20, 25 minutos para passar essas informações e depois a gente faz algumas conclusões em cima desses tópicos, tá certo? Começando com termos de consentimento, e aí a pergunta é, poxa, eu vou atender online, eu preciso também de termo de consentimento, e vale lembrar aqui, né, pessoal, você está falando de termo de consentimento, é comum quando você pega, explica e dá algo para o seu paciente assinar. No caso do termo de consentimento, na realização do teleatendimento, é uma assinatura diferente, porque afinal de contas você não tem um papel para o seu paciente assinar. Mas sim, é necessário ter um termo de consentimento e de preferência que ele fique registrado ou fique guardado, mesmo que digitalmente. Tá? Neste termo de consentimento, em termos gerais, deve ser colocado que o atendimento ele está sendo realizado de forma não presencial e quais são as limitações do uso desse modo, dessa forma de atender. Também deve estar ali explicitado, né, se esse atendimento será gravado ou não e como será feito o armazenamento dessa informação, e assim como as limitações e até onde pode chegar no diagnóstico e tratamento, e se não puder, que isso é uma limitação da metodologia a ser utilizada, e tudo isso deve estar no termo de consentimento. Grande parte das plataformas, elas vão ter um termo de consentimento já para uso do teleatendimento, no momento que o paciente se registra e também no momento em que há um agendamento de atendimento. Vocês só verifiquem se isso realmente já existe. Caso contrário, vocês precisam realizar individualmente o termo de consentimento próprio. Tá? No caso do Conecta Médico, isso já existe, assim, o paciente faz um registro primeiro, ele tem o termo de consentimento, e isso é armazenado dentro do prontuário desse paciente, na realidade, dentro do registro dele, do atendimento no Conecta Médico, e aí já tem lá que ele aceitou as condições do teleatendimento. Vale lembrar que telemedicina é um método de trabalho que compõe um ato médico, e neste caso o médico sim vale muito, e a prática médica, ela mandatoriamente precisa ser consentida pelo paciente. Por isso, termo de consentimento, ele é obrigatório, tá certo? Não se faz nenhum tipo de atendimento hoje sem o termo de consentimento livre e esclarecido do seu paciente, e esse termo deve ser o mais individualizado possível para aquilo que você realiza. Por isso, o seu termo de consulta usual do consultório não vai valer para
para o teleatendimento. O teleatendimento tem algumas características específicas que exigem esse termo de consentimento. Vale lembrar que o número de processos contra médicos tem subido, a judicialização da medicina existe no Brasil, ela tem chegado aí, em 10 anos, na década passada, subiu 1.600% o número de processos no STJ, e só em 2014 teve um aumento de 154% no número dos processos no mesmo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a judicialização ela está presente, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa prática médica hoje está muito também visada nesse segmento aí da judicialização. Tá? É claro que quando você pensa em telemedicina, em teleatendimento, você tem um outro tipo de relação com o seu paciente. A medicina mudou, tá certo? Mas também os pacientes e os médicos mudaram. A medicina que antes era artesanal, hoje ela é uma medicina tecnológica, que existe um vocabulário próprio, algumas informações específicas de especialidades médicas. E hoje, com a telemedicina, com os teleatendimentos, é uma prática sem fronteiras. Né? E tudo isso, junto com a tecnologia da informação, que permite o paciente ter uma série de informações sobre sua doença, o seu uso, ou até de situações que já se passaram com outros pacientes ou com outros médicos, essa informação hoje ela está disponível a todo o tempo e para todo mundo poder olhar. E aqui eu faço uma ressalva, tá? Porque é o seguinte, toda informação ruim, ela vai estar presente para ser visualizada e, em geral, essas informações, elas ganham proporções diferentes da maioria das informações boas. Eu vou usar um exemplo, olha só. Um exemplo típico agora, recentemente, da trombose com a vacina da Oxford AstraZeneca. O número de eventos tromboembólicos pós-vacinados é menor do que da população geral, então, na realidade, não se pode ter essa relação. Mas essa informação de que um paciente que tomou vacina teve um evento tromboembólico cai na mídia e isso ganha proporções que, na realidade, não deveriam ter, não deveria ter. Então, o que acontece é o seguinte, toda vez que um paciente ou uma pessoa mal intencionada, ela queira alguma informação para conseguir manobras, para prejudicar a ação médica, ela vai encontrar isso na internet e aí a gente realmente precisa estar sempre resguardado e o termo de consentimento, sem dúvida nenhuma, é um deles, né? O termo de consentimento, portanto, é um direito do paciente. E para nós, médicos, isso é uma ação de transparência e de boa-fé. No entanto, ter o termo de consentimento não isenta o médico de ter uma boa atuação e também não afasta qualquer possibilidade de algum processo judicial, tá certo? Hoje até eu me encontrei com um colega que é médico perito e nós estávamos conversando aí sobre termo de consentimento, que era o tema da apresentação de hoje, e a grande realidade é que hoje, mesmo os médicos que sofrem alguma ação judicial, todos eles tiveram termo de consentimento, tá certo? Todos eles fizeram o termo de consentimento. Então, termo de consentimento simplesmente fala para a área jurídica que o médico teve boa fé no início e foi transparente, mas isso de forma alguma isenta da atuação médica em si, tá certo? Por isso, eu digo que termo de consentimento é obrigação, mas o que vai nos fazer realmente ter uma atuação médica melhor é passar a informação ao nosso paciente de forma adequada. E aí, nós temos um grande problema na telemedicina. Nós não estamos acostumados a conversar dessa forma que nós estamos fazendo agora,
conversar pela internet, passar informação de saúde ou obter informação de saúde do nosso paciente pela internet. Mas olha só como comunicação faz diferença. Esse artigo aqui do JAMA, de 1997, citava o seguinte: entre os médicos que sofreram processo e os médicos que não sofreram processo, não tinham sofrido processo até o momento, tinha uma diferença de tempo de consulta. Em média, os médicos que não tinham sofrido processo tinham tempo de atendimento de 3 minutos a mais do que aqueles que tinham sofrido processo. E esses médicos que nunca tinham sofrido processo eram muito mais propensos a ter frases como: me fale mais sobre isso, me conte um pouquinho mais sobre essa situação, me diga como você está sentindo e tudo mais. Tá? Em nenhum momento foi questionado a quantidade e a qualidade da informação passada por ambos os grupos. A diferença era o modo de comunicação entre esses médicos e esses pacientes. Por isso, eu chamo a atenção aqui, pessoal. O que vai fazer você se dar bem no teleatendimento é a sua capacidade de se transformar e conseguir passar informação para o seu paciente. Tá? E uma das situações que todos nós devemos ter em mente hoje é o shared decision making, onde o paciente ele é empoderado. Tá? Esse empoderamento do paciente ele já vem aí desde dos anos 2000, tá? E também com a tecnologia da informação, a informação estando disponível aí, os pacientes realmente ganharam esse poder. Tá? A grande verdade é que quando o paciente tem, o médico paciente tem o shared decision making na sua atuação, esses pacientes, eles aprendem e compreendem muito melhor o seu estado de saúde. Então, eles entendem que eles são pacientes graves e de difícil tratamento. Eles reconhecem com mais facilidade a limitação da medicina e diminui a sua perspectiva de resultado, ou deixam elas, de alguma forma, mais reais. Esses pacientes conhecem muito bem os prós e os contras dos principais tratamentos e eles estão muito preparados para discutir. Com isso, e com a ação do médico em reflexo, né, esses pacientes se tornam muito mais colaborativos e são muito mais propensos a seguir recomendações. Portanto, comunicar é preciso, mas mais importante que isso é se fazer entender. Já comentamos para que vocês consigam se fazer entender na telemedicina, no teleatendimento, nós precisamos de horários certos, iluminação, ambiente, tudo isso já foi falado, e vocês podem aí checar no blog do Conecta Médico, todas as informações lá, tá passo a passo de como vocês precisam fazer o ambiente e tudo mais. Agora, o que eu quero passar para vocês nos próximos minutos, tá, é o seguinte: como vocês podem melhorar quando vocês estão falando com a câmera. Isso é um exercício, porque do outro lado está o paciente e você está aqui e você está falando com a câmera, tá certo? E essa percepção de falar com a câmera, para você conseguir transmitir informação, precisa ser treinada, porque nós... Bom, a gente sabe, muitas vezes a gente tem dificuldade de falar no face-to-face, né, no cara a cara ali. Imagina por trás de uma câmera, né, numa tela de computador. Isso se torna mais difícil ainda, mas tem alguns pequenos detalhes que, se vocês prestarem atenção, vai fazer o seu teleatendimento muito mais fácil e com a sua capacidade de finalizar e deixar o seu paciente feliz muito melhor. Tá? Primeira delas, uma comunicação eficaz,
ela também envolve uma comunicação não verbal. Portanto, prestem muita atenção quando vocês estiverem falando na expressão que o seu paciente está fazendo do outro lado, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão falando lá para o seu paciente. Olha só, seu João, o senhor precisa tomar cuidado aí com a alimentação, o que o senhor tá fazendo aí com açúcar, está cuidando do sal, está bebendo líquido, e nisso o paciente está assim, ó. Isso é uma leitura de que você não está conseguindo passar a informação para o seu paciente. Então, prestem atenção na linguagem corporal que esse paciente está fazendo do outro lado da câmera. Tá? Outro exemplo, né? Imagina que seu paciente está lá e de repente ele faz isso aqui, ó, e começa a fazer assim, com a cabeça. Quer dizer o quê? Ele está concordando com aquilo que você está falando. Então, ó, isso significa receptividade do seu paciente enquanto você está dizendo. E isso já é importante na nossa consulta presencial, mas se torna mais importante ainda a nossa capacidade de leitura quando essa consulta é por teleatendimento. E isso faz uma diferença brutal na sua capacidade de diagnóstico, na sua capacidade de tratamento e de passar informação. Não deixem de prestar atenção enquanto vocês estão passando informação e falando na reação corporal do seu paciente do outro lado da câmera. Então, pessoal, quando vocês estiverem passando informação, não é hora de ficar assim, ó, tec, 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 olhando para o seu computador ou anotando ao lado. Quando vocês estiverem passando essa informação, olhem para a câmera e olhem para a reação do seu paciente. Tá? Porque esses gestos e posturas corporais podem dizer muito do que ele está retendo ali do outro lado, certo? Outra coisa importante nessa capacidade de se comunicar com seu paciente através do teleatendimento. Falem devagar, tá certo? E com um tom de voz, não falem naquele tom de voz. Então, seu João, o senhor evita colocar o sal, não coloque açúcar, o senhor está acima do peso, então acho que é melhor fazer exercício. Não fala assim, tá? Porque daí ele não vai captar nada, já não captaria no presencial e muito mais vai captar quando vocês terminarem o teleatendimento. Sabe o que vai acontecer depois? Seu João vai chegar e falar, putz, não entendi nada, esse médico é ruim demais. Tá? E aí o que acontece? Você pode ser um excelente profissional, conhecimento técnico brutal, quando você tem um relacionamento pessoal que bate nas costas, abraça o seu João, aperta o braço do seu João, então transmite essa confiança, você também consegue exercer a sua capacidade técnica também no resultado clínico do seu paciente. Agora, você não tem essa possibilidade no teleatendimento. Então, o seu toque no braço do seu João vai ser a altura, o seu tom de voz e o ritmo de fala. Vai ser assim, seu João, presta atenção, olha só, seu João, o açúcar, o senhor tem que diminuir da comida, seu João. O senhor não vai poder. Seu João, toma cuidado com o sal, seu João. Tá certo? Então, altura, tom de voz e ritmo da fala vão fazer com que vocês tenham maior capacidade de transmitir a mensagem. Aí você fala, Kikuchi, isso é coisa de artista. Isso é coisa de médico. Eu sou médico, não sou artista. Pois é, mas no momento que você se pôs por trás de uma câmera e tem que passar essa mensagem, é o seu dever ter um aprendizado diferente e ganhar o máximo de capacidade para que você consiga transmitir essa mensagem para o outro lado, para o seu paciente que está do lado oposto. Tá? Uma outra dica que eu dou para vocês para ter uma comunicação eficaz com o seu paciente é o seguinte, obtenha o feedback desse paciente, peça para ele repetir a informação que você acabou de passar. E eu vou usar um exemplo muito típico,
tá? Da minha especialidade, que é cirurgia vascular. Às vezes eu chego e falo para ele, o senhor precisa usar meia elástica. Eu ensino ele, coloca a meia elástica desse jeito, tá, para conseguir pôr mais fácil. Ótimo. Aí fala, seu João, entendeu? Entendi, doutor, claro que entendi. Então coloca para mim. Aí ele já começa a colocar exatamente do jeito que eu não falei, tá certo? Então, pessoal, tenham esse feedback. Então, vai lá, você vai passar alguma coisa para o seu paciente, façam ele repetir para vocês um pouquinho daquilo que vocês queriam passar, para que vocês tenham certeza que essa mensagem foi incorporada, tá certo? Lembre-se também que uma comunicação, além de você passar essa informação, você deve registrá-la e deixar também de forma escrita mais fácil. Então, neste momento, as trocas de arquivos entre você, médico, e o seu paciente do outro lado, pode ajudar muito. Por exemplo, você vai lá e tem uma foto daquilo que você quer demonstrar. Então você vai pegar e vai fazer como se fosse uma troca de mensagem, você vai lá e vai passar a mensagem. É como se você tivesse com um panfleto na mão e tivesse mostrando só, seu João, o senhor vai pegar essa meia assim. Então o que você vai fazer? Você vai mandar esse arquivo digital, então essa troca de informação neste momento, ela faz uma maior retenção do seu paciente do outro lado. Tá certo? E não se esqueçam, por mais estranho que pode parecer, olhem para esse buraquinho aqui, ó, tá? Olhem para a câmera, tá? Porque assim vocês estão falando como se fosse olho no olho do seu paciente lá do outro lado do computador, tá bom? Por último, eu vou falar hoje sobre sigilo médico. E isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito fácil usar os nossos aplicativos gratuitos de mensagem instantânea e também de vídeos. Inclusive usar ferramentas em mídias sociais, aqueles direct, né, que você fala, não, é só uma pessoa com outra pessoa, troca no Messenger, troca em outras mídias sociais, mas de forma direta, só você e o paciente. Cuidado. Cuidado porque isso não é proibido, tá certo? Não vou dizer que isso não é proibido. No entanto, troca de dados em saúde é informação sensível. O estado que o paciente está se sentindo, a sexualidade desse paciente, identificar religião, qualquer um desses dados é informação sensível. E se uma informação sensível vaza, isso é um processo judicial. Aí você fala, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso, o problema lá é da mídia social que deixou vazar, um hacker entrou. Não é. No momento que você aceitou usar uma ferramenta, você é corresponsável por essa ferramenta, e eu estou falando qualquer ferramenta. Kikuchi, quer dizer que se eu usar uma ferramenta que diz que é telemedicina, que é segura 100%, etc., e vazar o dado, eu também sou responsável? Sim, você também é responsável. Por isso, tentem se cercar ao máximo de ferramentas preparadas para esse fim. Por quê? Você continua sendo corresponsável, mas no momento em que existe uma plataforma preparada para tal, você tem como colocar uma responsabilidade maior, onde você confiou que esta plataforma preparada para esse uso estava segura. Tá certo? Agora, na mesma situação, se vaza um dado numa plataforma que nunca falou que era para realizar o tráfico de dados sensíveis como dados em saúde, aí você já perdeu a razão, tá certo? Aí é como se você agisse de má fé, não de boa fé, não querendo proteger o dado do seu paciente, certo?
Por isso, utilize uma plataforma segura, verifique onde é o armazenamento de dados, verifique se tem termo de consentimento, veja se o ambiente do streaming de vídeo ele é seguro. E para respeitar o sigilo médico no teleatendimento, vocês também precisam ter alguns cuidados a mais, além de repassar essas informações de segurança aos pacientes de vocês. É no próprio ambiente da teleconsulta. Por exemplo, tanto o prestador de serviço, nós, quanto o paciente devem estar em ambientes reservados, porque vocês vão estar conversando com ele. E ele vai estar passando informação para vocês. E se tiver num ambiente onde existem várias pessoas, essas pessoas também estão escutando aquela troca de informação. Tá? E se o seu paciente do outro lado tiver alguma dificuldade que precise de alguém para ajudar a passar a informação, isso também a gente faz na consulta presencial, né? Então, a consulta presencial também tem um acompanhante. Então, a mesma coisa também é válida na consulta online. O paciente do outro lado ele pode ter um acompanhante, filho, tio, cuidador, pode ter um acompanhante, mas lembre-se de registrar no prontuário quem estava presente à consulta, tá? Ou quem estava ali trocando informação com vocês. Uma outra situação aqui, tá? Para preservar o sigilo. Tomem cuidado com o volume do computador. Assim como tomem cuidado com o volume da sua voz. Essas condições podem ser amenizadas também com o uso de headset, além de ter um ambiente mais tranquilo. Tá? Se você tiver um headset, o que o paciente está dizendo está direto no seu ouvido, mas tomem cuidado com o headset. Se você tapa os dois ouvidos também, você costuma falar muito alto. Né? Por isso, eu gosto de usar um headset muito bom, mas eu gosto de usar um headset como esse aqui, ó. E eu deixo o outro ouvido aberto para o ambiente, porque daí eu sei o tom da minha voz, eu sei o som, o volume da minha voz que está saindo para o ambiente e também consigo ter uma noção de como está o ambiente externo, tá certo? Em resumo, lembre-se disso, você precisa cuidar da segurança dos dados do seu paciente. Existe aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, nos Estados Unidos o HIPAA Compliance. Falando especificamente do Conecta Médico, a gente entrou tentando seguir o HIPAA o mais possível, o mais próximo possível, e vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é algo que é um processo, tá? Isso é uma coisa contínua, o tempo todo a gente cuidar dos processos para que nenhum dado vaze, e a gente foi submetido a uma avaliação chamada CyberVads, e vocês podem consultar ali no site do Conecta Médico, que a gente recebeu uma nota muito boa aí nessa questão de segurança de dados, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu sei que é uma época difícil para todos nós nos desafiamos o tempo todo, precisamos aprender coisa nova, precisamos nos reeducar, mas sem dúvida nenhuma isso pode engrandecer cada vez mais o relacionamento com os nossos pacientes e também a nossa própria prática médica. Por isso, não temam em entrar no teleatendimento, só que entrem sim com responsabilidade, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa, acho que o Ademir levantou a mão, mas talvez tenha levantado aí só por engano o botão. Se alguém quiser ter alguma colocação, eu estou aqui à disposição. Inclusive, na área de questionamentos também da parte legal, nós já fizemos as apresentações, eu convido vocês a checarem tudo anteriormente, tá? Divulguem, espalhem o máximo possível para que o maior número de pacientes possam ser atendidos aí na telemedicina. Nós estamos numa época da pandemia onde, sem dúvida nenhuma, esses pacientes que nós já temos podem sim serem melhor acompanhados
pela teleconsulta, pelo teleatendimento, tá certo? Além disso, a própria telemedicina pode até ser uma ferramenta de marketing do nosso atendimento médico. Então, não percam essa oportunidade que o mundo atual aí acaba fornecendo para a prática médica, ok? Pessoal, ficamos por aqui, 19h30, se cuidem, um grande abraço e nós nos vemos aí no próximo capítulo da nossa telemedicina integrada, a jornada médica online e offline. Grande abraço.